Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática. Vamos falar um pouquinho hoje de potenciação de números racionais. Eu sei que a gente já trabalhou com o conteúdo de potências, né? Mas naquela ocasião a gente estava falando de números inteiros, números naturais, entre outros, tá bom? Hoje a gente vai falar especificamente com números racionais. Então bora lá. Potenciação com número racional na base, ó, número racional na base, tá bom? E número inteiro não negativo no expoente. Então a gente vai ter agora ali na base, na parte de baixo, né, um número que vai ser racional e em cima, ou seja, no expoente, a gente vai ter um número que não é negativo. Então vamos observar essa pequena situação aqui. Gabriel levava uma vida sedentária, não fazia nenhuma atividade física. Para mudar isso, ele resolveu começar a caminhar no parque perto de sua casa. Com a ajuda de um profissional, montou um programa de condicionamento físico. Na primeira semana, Gabriel caminhará 1,5 volta na pista de corrida do parque e, nas semanas seguintes, caminhará 1,5 vezes o número de voltas da semana anterior. Então, olha só, inicialmente ele vai caminhar aqui, ó, 1,5 volta na pista, tá bom? E nas semanas seguintes, ele vai caminhar 1,5 vezes o número de voltas da semana anterior, tá bom? Mantendo esse ritmo, quantas voltas inteiras Gabriel dará na quarta semana? E aí? Então a gente percebe que a gente tem aqui na primeira semana, né? Na primeira semana, Gabriel caminhará 1,5 volta, então 1,5, tá certo? Então, na segunda semana, isso aqui na primeira. Na segunda semana, vai ser o quê? 1,5 vezes a semana anterior, certo? Que também, no caso, foi 1,5. E aí, crianças, passando para o próximo slide, a gente vai perceber exatamente o que está aqui nesse quadrinho. Observa só. Para resolver essa questão, podemos usar a multiplicação de fatores iguais ou a operação de potenciação. A gente sabe que a potência nada mais é do que uma multiplicação daqueles mesmos fatores, tá bom? Observe no quadro a seguir o cálculo de quanto Gabriel percorrerá em cada uma das 4 primeiras semanas. Então, bora lá. Relembrando, primeira semana, ele vai percorrer 1,5 volta, ou 1,5, ou em fração 3 sobre 2. Ah, professor, por que 3 sobre 2? Porque a gente sabe que a fração é uma divisão, e quando a gente divide 3 por 2, o resultado aqui dá 1,5. Ok? Então a gente pode representar tanto escrito aqui, né, como representação decimal ou fracionária. Ok? Então, beleza. Se a gente sabe que na próxima semana ele vai caminhar, né, ele vai percorrer 1,5 vezes o número anterior, né, da semana anterior, então é como eu falei no slide anterior. Ele vai percorrer 1,5 vezes 1,5. Ou seja, por conceito de potência, isso aqui é a mesma coisa que 1,5 ao quadrado. Não é isso? Então, na segunda semana, Gabriel vai percorrer 1,5 ao quadrado. Certo? Que, nesse caso aqui, fazendo 1,5 vezes 1,5, vai dar um total de 2,25. Né? Aqui a gente está mostrando em forma decimal, mas em forma de fração vai ficar a mesma coisa. Ó. Como é que a gente resolve a fração? Ó, se você tem 3 meios, né? Ou 3 sobre 2 ao quadrado, é o numerador ao quadrado, né? 3 vezes 3, 9. E o denominador ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então eu tenho o quê? 9 sobre 4, como está mostrando aqui. Certo? Só que 9 sobre 4 é a mesma coisa que, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 4 quartos, que é um inteiro, né? Mais 4 quartos, que é outro inteiro, né? Então você tem aqui 8 oitavos, não é isso? Mais 1 quarto. Então você tem, ó, 4 mais 4, 8. 8 mais 1, 9. Então você tem um total de 9 quartos. Ok? Só que eu sei que aqui eu tenho um inteiro, né? E aqui eu tenho mais um inteiro, ou seja, eu tenho 2 inteiros, né? É como se eu estivesse dando ali, né? A gente sabe que 4 dividido por 4 é igual a 1, então é como se eu estivesse dando 2 voltas completas, como está mostrando aqui, ó. Gabriel dará 2 voltas completas, né? Afinal, é um inteiro mais um inteiro, e ainda 1/4 de volta, que é esse restinho que sobrou aqui, ó. Certo? Então, na segunda semana, ele vai estar dando as 2 voltas completas, mais 1/4 daquela volta. Ok? Vou apagar aqui, porque talvez a gente precise fazer algum cálculo nessa terceira parte aqui.
bora lá entender o que vai acontecer na terceira semana. Então perceba que nessa parte aqui a gente já começou a trabalhar com números racionais. A gente está vendo que está elevando 1,5 ao quadrado, não é isso? Na terceira semana, ele vai ser o quê? 1,5 vezes a semana anterior. Deixa eu colocar aqui embaixo para ficar mais claro. 1,5 vezes a semana anterior. Ou seja, é 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Não é isso? Porque aqui em cima a gente já tinha 1,5 vezes 1,5, que é 1,5 ao quadrado. Então, se eu vou acrescentar mais uma multiplicação aqui de 1,5, então, na verdade, eu tenho 1,5 elevado ao cubo, certo? Isso aqui, fazendo o cálculo, eu tenho resposta de 3,375, e quando eu mostro através da fração, 3 sobre 2 elevado ao cubo, eu tenho isso aqui, ó, 27 sobre 8, tá bom? E 27 sobre 8, né, vai ser a mesma coisa que 3 voltas inteiras, né, mais 3 oitavos de uma volta, né? 3 oitavos aqui de uma volta, tá bom? E aí, na quarta semana, eu tenho mais uma vez, né, elevado a 4 agora, né? Perceba que cada semana a gente está elevando aquele número, né? Segunda semana eleva a 2, terceira semana eleva a 3, quarta semana eleva a 4. E aí, quando eu faço 1,5 elevado a 4, eu tenho exatamente aqui 5,0625, tá bom? É 1,5 multiplicado 4 vezes, tá certo? Quando eu faço isso em fração, eu tenho o quê? 3 elevado a 4 e 2 elevado a 4, vai dar exatamente 81 sobre 16, certo? Quando você divide aqui 81 sobre 16, você vai ter um total aqui de 5 inteiros, mais uma fração, né? Que é 1/16 dessa fração, tá bom? Então ele vai dar 5 voltas, mais 1 sobre 16 daquela fração. Como o questionamento, olha só, o questionamento era, mantendo esse ritmo, quantas voltas inteiras Gabriel dará na quarta semana? Aí só vai considerar a parte inteira, ou seja, ele vai dar, no caso, 5 voltas inteiras na quarta semana. Ok? Então perceba que o procedimento em si da potência é a mesma, né? É o mesmo procedimento da potência de número natural, da potência de números inteiros. Então, como a gente observou, o cálculo da potência com números racionais, seja na forma decimal, seja na forma de fração, é realizado de modo parecido ao das potências com números inteiros. A gente já falou isso aqui também, né? Acabei de repetir para vocês isso aqui no slide anterior. Então é basicamente a mesma coisa, crianças. O conceito de potência, ele não muda independente do número que a gente está trabalhando. O que é a potência? Você vai ter um número que a gente vai chamar de base, né? Que é esse Azinho aqui. Você vai ter um outro que a gente vai chamar de expoente, que é o que está elevado ali no caso, né? E o conceito de potência é o quê? É a multiplicação da base várias vezes. Quantas vezes, professor? Aí depende do número do expoente, tá bom? Então isso aqui a gente já conhece basicamente. Além disso, definimos toda potência de expoente 1, que tem como base um número racional, é igual à própria base. Ou seja, sendo A um número racional, A elevado a 1 é igual a A. Ah, professor, não entendi nada. Normal, né? O que quer dizer aqui? Ó, lembra quando eu falava lá para vocês, ó, 2 elevado a 1 é igual a 2, né? 3 elevado a 1 é igual a 3, então ele fala, ó, é igual à própria base. Por isso que a gente está colocando aqui, ó, 2 elevado a 1, a base é quanto? 2, então é igual a 2. 3 elevado a 1, a base 3, então é igual a 3, tá bom? E aí, se a gente estiver falando de número racional, se eu falar 1,5, por exemplo, elevado a 1, isso aqui vai ter como resultado 1,5. Então perceba que não muda também para os números racionais, ok? Segunda observação, toda potência de expoente zero, que tem como base um número racional não nulo, é igual a 1. Aquela regrinha, pessoal, de todo número elevado a zero é igual a 1. Então, se eu tenho a mesma coisa, 1,5 elevado a zero, eu tenho que o meu resultado é igual a 1. É uma propriedadezinha da potência, isso aqui a gente já está cansado de saber, eu só estou frisando, só estou repetindo para dizer que vale também para os números racionais. E aí eu estou mostrando aqui só alguns exemplos, tá bom? A gente não vai resolver exemplo por exemplo, mas só para entender, ó. Se eu tenho uma fração, né, elevado a 4, é o quê? É aquela fração multiplicada 4 vezes. Nesse caso aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá 625.
2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Tá bom? Então o conceito não muda, é uma multiplicação, né, daquela base, digamos assim, a quantidade de vezes que está no expoente. Da mesma forma, se esse número for negativo, eu tenho aqui na base menos 2 terços elevado ao quadrado, então é o quê? É o menos 2 terços vezes o menos 2 terços. Só que aqui você vai ter que utilizar aquela regrinha do sinal, né? O jogo de sinal, ó, é uma multiplicação, menos com menos, mais, e a multiplicação você faz da maneira normal, numerador com numerador, denominador com denominador. No caso, a gente mostrou aqui acima dois exemplos de fração, né? Aqui agora a gente está mostrando dois exemplos de números decimais. Então, 3,2 elevado ao quadrado é o quê? Ele vezes ele mesmo, que dá 10,24. Da mesma forma, menos 1,2 elevado ao cubo, repete, né? Multiplica 3 vezes aqui, e você tem um resultado de menos 1,728. Por que negativo? Ó, menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos, como vocês estão vendo aqui. Tá? Mais alguns exemplos aqui agora relacionados a expoente 0 e expoente 1. Eu tenho aqui menos 15 sobre 4 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Da mesma forma aqui, 0,2 elevado a 0 também é igual a 1. E da mesma forma, como eu mostrei no slide anterior, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, né? Igual à base. Então, 2 terços, menos 5,8 elevado a 1, menos 5,8. Então, nenhuma novidade. Talvez você tenha um pouco mais de trabalho para realizar o cálculo, né? A gente sabe que quando o cálculo envolve fração ou envolve números decimais, a gente pode encontrar alguma dificuldadezinha para resolver aquela fração ou aquele número decimal, mas o procedimento em si, a potência, né, o conteúdo de potência, ele é válido a mesma coisa aqui, da mesma forma aqui, ok? Então, assim como foi feito com as potências de números inteiros, né, o sinal das potências de base racional pode ser estabelecido de acordo com as regras a seguir. Então, olha só, quando você tem ali aquela base positiva, então, por exemplo, 1,5 positivo, o resultado também vai sair positivo, independente do valor que você tiver ali, né, no expoente. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, o resultado não muda. Agora, quando aquela base é negativa, e aí você tem o expoente par, o resultado é positivo. Então você tem um número negativo, a gente já tinha também falado sobre isso. Se você tem um número negativo como base, mas eleva a um expoente par, 2, 4, 6, 8, o resultado daquela potência vai sair positivo. Agora, se a base é negativa e o expoente for ímpar, né, 1, 3, 5, 7, 9, né, se a base negativa e o expoente for ímpar, então o resultado também sai negativo. Isso aqui também não muda, tá bom? É só relembrar a parte da base negativa, expoente par e expoente ímpar, a gente vai saber se é positivo ou se é negativo, tá bom? Como exemplo, já coloquei aqui esse aqui, 1,5, né? Sairia da mesma forma positivo, né? A mesma coisa se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, menos 1,5 elevado ao quadrado, por exemplo, ao quadrado. Você já sabe que o resultado vai sair positivo. Por quê? Porque o seu expoente é par. Agora, se eu tenho o mesmo menos 1,5, só que agora elevado ao cubo, você sabe que o resultado vai sair negativo. Por quê? Porque o expoente é ímpar. Ok, pessoal? Potenciação com número racional na base. Então, você tem mais uma vez um número racional na base, só que agora você tem um número inteiro negativo no expoente. Até então, a gente estava trabalhando com números positivos no expoente, né? E agora a gente vai aprender como lidar com esses expoentes negativos e vocês vão ver que não tem dificuldade alguma, tá bom? Vamos entender a situação aqui. Suzana estava fazendo a lição de matemática e, quando surgiu alguma dúvida, ou quando surgia, melhor dizendo, sempre perguntava a seu irmão mais velho, Mauro, veja abaixo as dúvidas de Suzana. Aí Suzana pergunta, qual é o valor de 3 elevado a menos 1 e de 3 elevado a menos 2? Então ela quer saber isso aqui, ó. Quanto é que dá isso aqui
E quanto é que dá isso aqui? Perceba que agora há uma mudança em relação aos anteriores. Apesar do número 3 da base, né, ser racional, natural, inteiro, né, mas agora você tem como expoente um número negativo e isso muda a resolução da questão, certo? Porque até então a gente compreendia o seguinte, que quando você pegava o 3 e elevava ao quadrado, você sabe que é uma multiplicação de 3 por 3 duas vezes, né? Então isso aqui tinha como resultado o número 9, né? Mas como é que você tem o 3 elevado a menos 2? Se você vai multiplicar menos duas vezes, como é que acontece isso? É isso que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Presta atenção, olha essa lógica que Mauro utilizou para explicar a irmã. Observa só, se eu tenho, por exemplo, 3 elevado a n, esse n vai ser esses números que a gente vai falar aqui. Falei para vocês também que na matemática muitas vezes a gente vai representar o número por alguma letra, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui no lugar do n o número 4, vai ficar o quê? 3 elevado a 4, né? Que vai dar o quê? 81. Se eu colocar o 3, vai ficar o quê? 3 elevado a 3, que vai dar o quê? 27. Da mesma forma, 3 elevado a 2 dá 9, 3 elevado a 1 dá 3, 3 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1, certo? Para responder o menos 1 e o menos 2, a gente vai analisar a seguinte lógica. Observa só. Cada vez que eu diminuo 1, né, no expoente, passei de 4 para 3, de 3 para 2, de 2 para 1 e assim por diante, cada vez que eu diminuo 1 no expoente, perceba que eu estou dividindo, na verdade, por 3. Né? Porque, olha só, quando eu pego o 81 e divido por 3, dá o quê? 27. Quando eu pego o 27 e divido por 3, dá o quê? 9. Quando eu pego o 9 e divido por 3, dá 3. Quando eu pego o 3 e divido por 3, dá 1. Então, sempre está rolando ali uma divisão por 3. Ou seja, se eu seguir da mesma forma, quando eu elevar agora o 3 a menos 1, né? Pegar o 3 e elevar a menos 1, eu vou ter que pegar o quê? O 1 e dividir também por 3. E quanto é que dá 1 dividido por 3, pessoal? Hein? Olha só, a gente tem aqui 1 dividido por 3. Ou seja, a minha resposta de 3 elevado a 1, a menos 1, melhor dizendo, né? É 1/3, como a gente está vendo aqui, ó, certo? 1/3. Da mesma forma, quando eu chegar aqui em 1/3, né? 1/3, eu vou pegar agora e dividir por 3 para chegar em 3 elevado a menos 2, certo? Agora, eu vou pegar 1/3 e dividir por 3. Para quem não lembra, conteúdo do ano passado, a divisão entre frações acontece da seguinte forma. Se você tem 1/3 e você quer dividir por 3, o que acontece? Como é que a gente resolve isso aqui? Repete a primeira fração, troca o sinal de divisão por uma multiplicação e inverte a segunda. Como aqui embaixo a gente sabe que tem o 1 embaixo, né? Então, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 3 invertido. Fazendo esse cálculo aqui, 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9, e aí a gente chega nessa resposta aqui, ó, de 1 sobre 9. Então, 3 elevado a menos 2 vai ser igual a 1 sobre 9, certo? Resumindo, o que a gente tem, como a gente consegue resolver essas questões? A mesma coisa aqui, ó, quando você tem 3 elevado a menos 1, o que na verdade você está fazendo? Qual é o truque, qual é a dica que vocês vão utilizar para responder essa questão sem precisar fazer aquelas divisões que a gente fez anteriormente? Faz o seguinte, ó, aqui não é a mesma coisa que a fração 3 sobre 1, a gente sabe que quando não tem nada embaixo do número é porque tem 1, né? Como aqui está negativo, então olha o truque, olha a mágica. O que você vai fazer? Você inverte, ao invés de ser 3 sobre 1, vai ficar agora 1 sobre 3. E aí você troca esse sinal que era negativo pelo sinal positivo. Então você vai ter o quê? 1/3 elevado a 1. E 1/3 elevado a 1 a gente sabe que é igual a 1/3. Da mesma forma, se você tem 3 elevado a menos 2, inverte. Ó. Se era 3 sobre 1, vai ficar o quê? 1 sobre 3. E aí você faz, agora, troca o sinal negativo pelo positivo. Então fica positivo, fica mais 2 na verdade. E é isso que a gente já sabe como é que a gente resolve, né? 1 ao quadrado é o quê? É 1. E 3 ao quadrado é igual a 9, como está mostrando aqui.
tá bom? Então, bem mais simples do que fazer a divisão anterior. Eu já estou dando a dica, mas eu precisava mostrar o slide anterior para que vocês compreendessem a lógica do que a gente está fazendo aqui agora, tá bom? Então, isso vai ser válido para qualquer número. Se você tiver, por exemplo, 5 elevado a menos 2, então o que você vai fazer? Ó? Vai pegar o 5 e vai inverter, né? Vai ficar 1 sobre 5, e o sinal do menos ali, negativo, né? Vai ficar positivo, né? Do 2. E aí você vai resolver agora essa potência agora positiva. 1 ao quadrado é igual a 1. 5 ao quadrado é igual a 25. E você teria a resposta 1 sobre 25. Tá bom? Então, resumindo, conceito. Para todo número racional A, então, lembrando mais uma vez que a gente está se referindo a uma letra aqui, mas ele está falando, ó, todo número. Então, no lugar de A pode ser qualquer número, desde que o A seja diferente de zero. Certo? O que você tem? Quando você pegar um número, elevar a outro número negativo, você vai inverter, né, aqueles números. Então, se era só o A, vai ficar o quê? 1 sobre A, tá bom? E aí, a potência fica positiva agora, ao invés do negativo, né? E você resolve essa potência aqui sendo positiva, tá bom? Então, ó, se a gente tinha A gente vai pegar o inverso, vai ficar o quê? 1 sobre A. Então, viu um número negativo no expoente, inverte essa base, inverte essa fração, que você consegue resolver tranquilamente a questão. Então, parecia no início que era difícil, e agora se tornou simples com essa dica que a gente acabou de falar aqui. Mais alguns exemplos. Se você tem 1 sobre 5 elevado a menos 1, inverte a base, vai ficar 5 sobre 1, troca o sinal de negativo por positivo, então fica 1 agora, e resolve a potência, né? 5 elevado a 1 é igual a 5, né? Você poderia colocar 1 elevado a 1 também, mas é igual a 1. Esse 1 embaixo não vai fazer diferença, então a gente pode fechar aqui com 5. Menos 2 terços elevado a menos 2. Ó, o sinal permanece, tá bom? Esse aqui permanece. O que vai mudar é esse sinal do expoente, tá certo? Então, o que você tem aqui? Inverte os números. Então, se era 2 sobre 3, vai ficar 3 sobre 2. O sinal aqui que era negativo fica positivo, ó. E aí você resolve agora. O que você tem? Você vai ter aqui, ó, menos 3 ao quadrado, que é igual a 9, né? E menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Lembrando que esse menos aqui ele vale tanto para o 3 quanto para o 2, por isso que eu falei menos 3 ao quadrado e menos 2 ao quadrado. Ok? Então, 9 quartos seria a nossa resposta para essa questão aqui. Ah, professor, muda alguma coisa para quando você tiver aqui um número decimal? Na verdade, a gente sempre aconselha, né, que quando você tiver isso aqui, você vai ter que transformar aquele número em uma fração, né, aquele número decimal em uma fração. Então, se você tinha 3,5 negativo elevado a menos 3, certo? A gente sabe que 3,5 pode ser escrito como 7 sobre 2. Se você fizer essa divisão aqui, isso aqui vai dar 3,5, tá bom? Então, 7 sobre 2 é igual a 3,5, então você vai trocar o número decimal, né, por uma fração, certo? E aí você tem, ó, menos 7 sobre 2 elevado a menos 3. Agora, eu vou inverter a fração, vai ficar 2 sobre 7. Troca também o sinal aqui, certo? E aqui que você tem menos 2 elevado ao cubo, vai dar o quê? Menos 8. Menos 7 elevado ao cubo, 343. E a gente chega na resposta final, obviamente negativa. Por quê? Porque o expoente é ímpar. Ok? Bem, crianças, então a gente viu que não tem nenhuma diferença desse tipo de potência porque a gente já havia aprendido, tá certo? A única diferença, como eu já falei aqui anteriormente, é que o cálculo talvez se torne um pouco mais complexo, certo? E principalmente quando a gente vai trabalhar com esses números negativos, como a gente mostrou agora anteriormente, que a gente não pode esquecer de inverter aquela fração, tá bom? Então a gente vai fazer esses exercícios aqui para praticar um pouquinho mais em relação a essa potência de números racionais. Temos aqui a página 129, questão 1, a página 130, questão 8. O detalhe é o seguinte, conforme eu coloquei no grupo do WhatsApp de vocês, a gente tinha marcado as atividades para segunda-feira, mas segunda-feira é feriado, tá bom? Então eu remarquei para o dia 13, né, na terça-feira. Consequentemente, a atividade que a gente passou na terça e a atividade que a gente está passando agora, na quinta-feira, ambas vão ficar para terça-feira, tá bom? Então, por favor, não atrasem a entrega. Já falei que eu não aceito atividade atrasada, tudo bem? Então, assistiu a videoaula, tenta fazer logo, até porque o conteúdo está fresquinho na cabeça de vocês. A gente faz e a gente corrige essa atividade na terça-feira,
Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. A gente fica por aqui hoje. Beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.